nós sonhamos juntos aqui no dia do lançamento do livro da querida Isa Tomás. Vai nascer, e hoje está nascendo. Puxa, que coisa boa. Muito obrigado, meu Deus, por isso. E muito obrigado a todos os meus queridos amigos de Bom Jardim e os meus queridos amigos de Niterói, que estão aqui para apadrinhar essa criança que vai nascer hoje sem pressa nenhuma, porque o apressado não dá certo, caminhando, tá? Então, parto normal. Em nome do prefeito municipal, Afonso Monerá, é um prazer muito grande recebê-los aqui, tanto os nossos amigos de Niterói como os nossos irmãos de Bom Jardim, e dizer que o prefeito municipal vê com muito bons olhos essa iniciativa. Heraldo deve estar lembrado que na primeira reunião, eu como secretário de governo, falei, olha, eu gostaria que a prefeitura mantivesse uma distância do conselho, porque senão vai dizer, é chapa branca. O prefeito está mandando, o secretário de governo está vindo aqui, está chamando, está obrigando, não é nada disso. Nasceu aí da ideia de Heraldo, como ele já falou aqui, nós aqui, bom-jardinenses, encampamos essa ideia. O prefeito está apenas, Heraldo, parabenizando e colocando à disposição do Instituto todo o aparelho que a prefeitura pode, que não é grande, a gente sabe, na cidade do interior é muito difícil, essa parte cultural é difícil, a gente não pode esconder, e é por isso a razão principal do Instituto. A gente quer que o Instituto de Bom Jardim, eu como um dos fundadores, tenha essa honra também e esse privilégio de falar nesse momento, que aqui seja, o Instituto seja a casa das discussões, das análises, enfim, enriquecer Bom Jardim nessa parte dos estudos, que nós ficamos muito tempo sem ter umas vias, vamos dizer, entupidas. E hoje a gente dá essas condições, não a prefeitura, mas o Instituto, oferece essas condições ao povo de Bom Jardim. Estaremos aqui, Heraldo, discutindo todos. É uma surpresa até, o Heraldo se espantou quando nós falamos, olha, tem quase 50 pessoas que toparam isso, o Heraldo está pensando em 30. Eu acho que isso já mostra que está correndo um oxigênio nas vias culturais de Bom Jardim. Então, em nome do prefeito, dou a boa-vinda a todos e dizer mais uma vez do compromisso que ele tem, dando condições de acesso, vamos dizer, para que o Instituto, nascendo, e hoje já foi de parto normal, cresça e seja de fato um órgão importante para ajudar o nosso município. Muito obrigado. É o presidente do Instituto Histórico de Niterói, Marcos Vinícius Varela, presidente do Instituto Histórico de São Gonçalo, Marcos Vinícius Varela, por favor, na mesa, tá? Muito feliz pela presença aqui. O secretário Décio, por favor, aqui na mesa. E eu, porque inventei essa confusão toda, e agora temos que tentar devagarzinho desamarrar, falando ainda que a memória de Bom Jardim é o nosso maior objetivo. Resgatar a memória de Bom Jardim. É muito importante valorizar todas as pessoas dos distritos, do centro da cidade, dos bairros, que observem e através da cultura, através da arte, através da música, através de todas as manifestações, registrem. O Instituto Histórico tem essa do interior que nem sempre tem tido um apoio por parte, por exemplo, do Ministério da Cultura, por parte dos órgãos nacionais e estaduais,
Milton Santos falava o tempo todo, meu grande mestre de geografia, tudo acontece no local. Você não adianta inventar uma história passando lá no alto, sem você conhecer o sítio, o lugar que aconteceu. Se você não conseguir, é meio no virtual, no Google, você localizar, foi aqui. Então, mão de luva, foi aqui. O que aconteceu na Revolução de 30, foi aqui. Foi aqui em 64. E que registros que existem, musicais, artísticos, de artesanato, porque a gente tem essa visão da história, de uma história dinâmica, não de uma história envelhecida, de uma história parada no tempo. Não, é uma história dinâmica que precisa chegar às crianças nossas, que precisam amar a história. Um povo que não tem história não é um povo. Nunca seremos nação com a história que é contada com os nossos filhos, que é uma história de mentira. Enquanto a gente não for fundo, detectar exatamente as nuances em cima da historiografia séria, feita sem ideologia, sem um matiz político partidário, mas com transparência, aí nós teremos orgulho de dizer para os nossos filhos e nossos netos, isso aqui aconteceu assim. E a sociedade está evoluindo em cima desse acontecimento. Então, essa intenção, efetivamente, agora nós vamos começar uma cerimônia que é cívica, com hino nacional, tá? Depois nós teremos uma palestra, que não será uma grande palestra, mas que será uma palestra sobre o que é um instituto histórico, que vai ser aberto a perguntas para as pessoas, para todos os participantes, sobre as dúvidas do que é um instituto histórico, que eu acho que assim nós vamos construindo o nosso instituto, tá? Então, isso você quer anunciar um... Você quer encaminhar o hino? Claro que tá. É 1 minuto. Pediu 1 minuto. 2 minutos. Eu estou emocionado. Muito emocionado. O Heraldo emociona mesmo. Você parece um artista falando, Heraldo. Você fala com o coração. Mas eu vim à tribuna, meus amigos, de Bom Jardim. Eu estou com o coração batendo demais. Porque tem 2 aparelhos aqui, um desfibrilador e um marca-passo. Sou praticamente um octogenário, com 5 filhos, 12 netos, felicíssimo. Caminhando agora para as bodas de ouro com uma mulher só na vida. E nesta terra de Bom Jardim, nós passávamos primeiro de ônibus e depois de automóvel. Parávamos para comprar uma rosquinha aqui, salgadinha, descíamos para lanchar. Bom Jardim é um encanto. Não quero agradar ninguém não, quero ser sincero. Quero dizer do meu coração o que eu estou sentindo. Não era para Geraldo Caldas, esse moço que está falando, comparecer hoje aqui. A minha mulher me proibiu. E você foi apenas um coroinha, Geraldo. E coroinha do padre José Nicodemo dos Santos. E foi um padre comigo muito bom. O povo de Bom Jardim lutou, mesmo contra o governo, para que o nome Bom Jardim prevalecesse. Estava conversando com o meu amigo Fábio, essa simpática figura, que escolhera para patrono José Luiz Etal. E eu vim com essa ideia também, porque recebi a história de Bom Jardim por um amigo para ler e estava com dedicatória a esse amigo, José Luiz Etal, deputado estadual. E eu pensei que realmente teria sido ele o autor dessa biografia.
mas o Fábio já me explicou. Foi Manuel Hertal que escreveu a história do Bom Jardim. Então, Heraldo, 20, um octogenário, um homem já no ocaso da vida, mas com a cabeça jovem. Eu estou cansado. Cansado, sim, de fazer coisas que realmente não é mais do meu desejo fazê-las. Mas a literatura, a história, bem disso, Heraldo, povo que não tem história não é nada. Nação que não conta nada sobre o seu passado não é nada. Que alegria vir aqui. O meu patrono escolhido, o Fábio, já que eu não pude ser o Zé Luiz, nem o Manuel Hertal, que todos escolheram, eu fiquei com o padre José Nicodemo dos Santos. É o meu patrono, é o padre que eu fui coroinha. Mas por que eu vim? Quero dizer a vocês o importante. Os dois itens, vou ratificar. Primeiro, esse povo maravilhoso. Estou vendo aí que simpatia, que encanto. Bom Jardim, com esse clima, é um vergel mesmo. E a chuva de rosa que sempre deve derramar sobre essa terra é bonito por isso. E aprendi, e alguém já disse, se as amizades não se frequentam, ela enche-se de espinho. Muito obrigado. Histórico de Niterói. Bom dia a todos ainda, né? Bom dia. Falta alguns minutos para boa tarde. E é um orgulho muito grande estar aqui, trazendo esse abraço a todos vocês. O Instituto Histórico Geográfico de Niterói e o de São Gonçalo, que eu presido as duas casas de memória, estão abertos aos senhores e senhoras. No Sindicato das Escolas Particulares de São Gonçalo, ao Instituto de São Gonçalo, e o de Niterói, na Secretaria de Educação e Fundação Municipal de Educação. Bom, o que o Heraldo, essa iniciativa de vocês em Bom Jardim, é uma iniciativa de uma Casa da Memória, como o Salvador sempre falou. O Instituto Histórico, ele é a Casa da Memória Fluminense, sempre assim, e não vai ser diferente de Bom Jardim, eu tenho certeza disso. Porque a memória, ela fica no arquivo. Então, o Heraldo comentou, o Geraldo também muito bem, por sinal, esse material, ele vai ser no passado, porque uma pessoa sem história, ela não existe. E a documentação, eu estava analisando algumas imagens passadas ali no projeto, achei muito bonito, e esse material, ele deva ser divulgado nas escolas, projetos culturais, projetos de publicações. Eu até comentei, né, com um amigo aqui, o Décio, que nós temos em Niterói um selo editorial. A Niterói Livros, ela edita alguns trabalhos, né? Eu já estou no meu 10º trabalho. Temos aqui também, né, o Roberto Calmaia Merten, professor, filósofo, está com 6 publicações. Hinaldo está com também, acho que chega uma dezena de publicações. O Salvador é um dos maiores historiadores do estado, está aí com 80 e alguma coisa de livros publicados. Então, isso tudo em memória, registros e arquivo. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm materiais para discutirem material, fazerem um jornal do Instituto, um livro futuramente, quem sabe participar do simpósio dos Institutos Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, porque o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, uma vez por ano, tem um simpósio, a reunião deles, e eles convidam a cada instituto de cada cidade. Isso é importante. Então a memória vai sendo levada. Bom Jardim tem um instituto. Olha, vamos mandar o convite para Bom Jardim. O instituto, ele vai representar o povo de Bom Jardim. É muito agradável. E um detalhe, quando o Heraldo comentou, a felicidade foi tremenda, porque eu sabia que um domingo aglutinar tantos valores ímpares, que eu sei, tanto para Niterói quanto para Bom Jardim, que estão presentes aqui. O Hinaldo veio com o maior prazer, um dos maiores teólogos, né, um historiador, uma pessoa que sempre me ajudou. Eu agradeço muito as pessoas que estão sempre ao meu convívio, o próprio meu secretário, que o Heraldo é o meu secretário, é o primeiro secretário do Instituto. Nós temos um trabalho grande no Instituto Histórico. O doutor Geraldo Caldas, que veio a falar, o Roberto
Cristina, segunda secretária, o Salvador, presidente da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências, o Ismael, nosso tesoureiro, o Sebastião, produtor de texto, jornalista fotográfico, nosso amigo também, que é um músico, minha esposa Adriana, pedagoga, sempre me ajuda a escrever, Lúcia, da Associação Fluminense de Belas Artes também. Então, olha como nós estamos conseguindo aglutinar valores importantes. E eu só, não, peraí, mas um domingo desse eu vou à praia, vou comer aquele peixe frito e tá tudo beleza. Só que eu acho importantíssimo esses momentos, porque são nossos filhos que futuramente vão ler o que nós vamos escrever, as discussões que nós temos hoje. Isso é importante. O Heraldo estava presente, nós fizemos agora, no mês de outubro ainda, a entrega da medalha Dom João VI. Então, o que acontece? Foi muito bonita a solenidade para as personalidades da cultura fluminense. A medalha Dom João VI, em homenagem aos 200 anos da chegada da família real. E tenho certeza absoluta que Bom Jardim, o ano que vem, vai estar junto conosco na criação da medalha Granjan de Montigny para os artistas. Quem sabe uma indicação aqui do presidente de Bom Jardim. Então, uma representação de bom, em vez de nós virmos para cá com a van de Bom Jardim, ou quem sabe um ônibus para a Câmara de Niterói e para a entrega da medalha, homenageando personalidade de Bom Jardim. Que a medalha Granjan ela será criada na função de artistas. A medalha Granjan de Montigny. Então, isso é importante. Daqui a pouco o Geraldo está com vários projetos, eu sei que vocês têm ideias maravilosas. Isso vai continuando valores, e nós vamos lentamente conseguindo caminhar. Eu acho que eu caminhei, eu até brinco com o próprio Reinaldo, eu falo assim, poxa, meu padrinho, eu acho que eu tô igual o Felipe Massa, eu estou correndo bem demais, deixa eu mais lento, porque eu acho que o Instituto está a todo vapor. As discussões são boas, de repente a gente não tem uma palestra, mas é melhor, de repente não ter tido a palestra, porque as discussões são grandes. Outro dia nós falamos lá, o Nilson Ligori, Heraldo entrou numa discussão sobre trabalho, carteira de trabalho, a importância desse registro. Olha, chegou no final, Heraldo chegou bem, bateu na minha irmã Marcos, eu acho que uma das melhores que nós tivemos aí foi uma discussão aberta, isso é importante. Porque de repente você está em casa falando com um parente, poxa, você pode trazer para o Instituto uma discussão maior, na própria cidade, marcar palestras sobre, criar depois futuramente, vocês, os presentes, os que vão participar das cadeiras do Instituto, criar o seu patrono, fazer uma palestra sobre ele, que de repente eu não conheço. Quem foi Manuel Hertal? Eu não conheço. Entendeu? Então eu quero conhecer. Tem um trabalho aqui sobre o Bom Jardim, eu até perguntei no início, eu coleciono publicações da história fluminense, eu não tenho esse trabalho, até brinquei com o Heraldo, falei, Heraldo, vou levar isso para ele, ele falou, não vai levar não, esse aqui é o meu. Então o que acontece? Eu gosto de ter esse material, e vai ser muito importante, eu vir de Niterói, Heraldo, vou subir com você, venho tranquilo, eu venho dirigindo, Heraldo volta, ou vice-versa, não importa, e vou saber um pouco sobre Manuel Hertal e outras pessoas importantes. Olha a dimensão do Instituto Histórico. Daqui a pouco vocês estão publicando um caderno de vocês que está sendo mandado para o Brasil inteiro. Eu vou depois te dar, isso eu vou fazer, uma lista de todos os institutos históricos do Brasil que o Salvador deixou pronta para mim e os institutos históricos do Recôncavo Fluminense. Para você corresponder, para eles começarem a mandarem correspondência para vocês. Olha, agora existe o Instituto de Bom Jardim, que legal, eu vou visitar em Bom Jardim, a Casa de Memória de Bom Jardim. O Heraldo, eu estou precisando de um material sobre Bom Jardim, eu estou fazendo uma... Eu acredito que tenha alguma monografia sobre Bom Jardim, dissertação de mestrado, daqui a pouco, quem sabe, uma tese de doutorado, e isso escondido. Por isso que nós temos que trabalhar em função, não é isso? Gente, eu não vou me estender,
Eu acho que eu já me estendi até demais. Eu só agradeço o convite e estendo já a mão para vocês. A hora que vocês precisarem, os institutos históricos estão à disposição de vocês. Nosso secretário está aqui, pode chatear ele bastante, porque ele vai me chatear, ele vai ligar para mim cedinho e está lá. Sei que a hora que eu sair para dar aula. E vai ser muito bom isso. Então está lá a biblioteca, o auditório, quando quiserem fazer alguma palestra, em São Gonçalo idem. Então é o que eu tenho só de agradecer. E mais ainda a iniciativa sua, porque eu acho que isso aí é um sonho que você queria realizar já há bastante tempo. Você discutiu isso bastante vezes. E um detalhe, e o que eu acho legal demais, que eu sem sombra de dúvida, é ver as pessoas que você conseguiu aglutinar, são valores aqui de Bom Jardim. Então eu acho que isso é as palmas maiores é para você, mas eu tenho que fazer. Gente, meu obrigado. Não é assim, eu acho que não é assim. Eu acho que eu sou uma formiguinha, que estou lá em Niterói, me sinto exilado, sinto uma saudade louca, enquanto com o Peri, fico olhando o mar e a gente fica falando de Bom Jardim. Então, o que a gente de longe pode contribuir para aquela terra, que é a nossa querida terra, para aquelas pessoas, a nossa gente. E eu acho que isso aqui é uma coisa assim que me deixa muito feliz. Eu acho que estou falando do Hertal da gráfica. Eu acho que eu estou falando com o coração dele, que ele falou, Heraldo, é uma coisa que eu estou muito feliz de poder ajudar a minha terra, publicando coisas dos meus conterrâneos. E tem de pessoas de Bom Jardim, quer dizer, qualquer hora nós vamos criar lá em Niterói, o encontro dos bons jardinenses, lá em Niterói, para a gente manter isso, essa atualização, esse jornal, Otávio, olha o que... Porque vão aparecer artigos, muitos, que vão chegar aqui para sair quando for possível. A gente não tem um cronograma marcado, mas quando for possível, o que o Bom Jardinense que está no Rio está pensando de Bom Jardim? O que o Bom Jardinense que está em Niterói, ou que está... Ontem eu tive conhecimento de um que está nos Estados Unidos, vivendo esse momento difícil da crise econômica. Ele não escreveu, mas ele me falou. Que coisa interessante tem a gente usar o Instituto Histórico para dar essa chance de chegar aqui os escritos das pessoas. Bom, agora o hino nacional vai ficar para o final, porque nós quebramos o protocolo demais. E aí eu não tenho coragem de botar o hino nacional no meio. Eu não tenho coragem. Então vai ser no final. A gente encerra com o hino. Então, agora nós vamos chamar o professor Salvador Matos Silva, que vai usar pedagogicamente a questão da importância do Instituto Histórico para uma cidade, para uma comunidade, para um município, tá? Excelentíssimo senhor coordenador do projeto de criação do IHGPJ, excelentíssimo senhor vereador Décio Freire, e representando o senhor prefeito Afonso Monerá, ilustríssimos consórcios e confrades, senhoras e senhores. O Instituto Histórico e Geográfico de um município é uma instituição cultural sem fins lucrativos, fundada por um grupo de intelectuais com intensa participação na vida pública do município. Tem por finalidade preservar a cultura municipal, estimular os estudos históricos, geográficos e de outras ciências sociais sobre o município, reunir e divulgar documentos relativos à sua formação e identidade, com vistas à presença da memória nacional, estadual e, principalmente, a municipal. É, inegavelmente, a Casa da Memória do município. A instituição tem como princípio reverenciar a memória dos conterrâneos e dos vultos que tenham prestado
relevantes serviços à comunidade, coletar documentos relativos às efemérides, costumes e tradições do povo, incentivar a elaboração de monografias referentes à história e aos estudos biográficos acerca dos primitivos povoadores da região, cooperar com os poderes públicos na medida em que buscam o engrandecimento cultural do município, do Estado ou do país, sugerindo medidas visando a conservação e defesa do seu patrimônio histórico-cultural. O quadro social é formado pelos sócios fundadores, aqueles que assinaram a ata de fundação, pelos sócios efetivos eleitos por uma Assembleia Geral, depois de ter sido proposto por um sócio efetivo, seguido da assinatura de 10 membros efetivos, passando por uma comissão de parecer, até chegar à Assembleia Geral. E o mesmo processo será feito para os sócios correspondentes, honorários e, aqui no caso, eméritos. Os sócios terão quase todos os direitos, porém, votar ou ser votado é pagar a anuidade somente os sócios fundadores e os sócios efetivos. O Instituto promoverá palestras, conferências, congressos, seminários, simpósios e colóquios, patrocinados ou co-patrocinados nas instituições que visam a discussão de temas, resultando em publicações específicas, conferências pronunciadas por sócios ou convidados, cursos realizados periodicamente em diferentes áreas, com o objetivo de aprofundar e atualizar o conhecimento de termos relevantes, sendo os textos publicados na revista e exposições de caráter documental, inseridas no contexto de cursos, encontros científicos e comemorações de eventos. O Instituto funcionará de março à primeira quinzena de dezembro, sendo que os meses de janeiro e fevereiro são considerados de recesso. Durante o ano, o Instituto poderá publicar revistas, anuários, e jornal ou boletim, que poderá ser mensal, bimensal, semestral, anual, sobre as atividades envolvidas e de interesses imediato do corpo social. O quadro social constará das seguintes cadeiras com os respectivos patronos: 40 cadeiras para os fundadores e efetivos, 20 cadeiras de sócios correspondentes, 10 de sócios honorários e 10 de sócios eméritos. Isso aí não é uma coisa que todos os Não, do nosso estudo. Estou falando do que está sendo criado. Somente os sócios fundadores e efetivos terão patronos. E, finalmente, após a instalação do Instituto, ou seja, da posse conjunta dos sócios, da diretoria, das comissões, História, Geografia, admissão de novos sócios, de estatutos e regimento interno de contas, serão elaborados os estatutos e o regimento interno da instituição. Serão órgãos da instituição a Assembleia Geral, a diretoria e as comissões. Durante o ano, serão realizadas assembleias gerais, assembleias extraordinárias, reuniões ordinárias e sessões solenes, todas com seus respectivos livros. A diretoria será eleita de 2 em 2 anos, e os novos sócios, sempre que ficar vaga uma cadeira, isto é, após o falecimento do sócio. Após 2 anos de funcionamento, a instituição poderá se tornar de utilidade pública municipal, estadual ou federal. Senhoras e senhores, espero não tê-los cansados. Agradeço a todos a paciência de me ouvir. A partir deste momento, estou à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Alguma pergunta ao professor Salvador, que deu essa visão assim ampla da organização do Instituto? Alguma pergunta? Professor Heraldo, uma parte.
Eu fiz essa publicação, um discurso, né, a pedido do professor Heraldo, para o dia de hoje, para a fundação do Instituto de Bom Jardim. Então, pediu para falar mais ou menos, para se dar uma ideia do que é o Instituto Histórico. E estou à disposição para qualquer pergunta sobre o Instituto Histórico e Geográfico. Ou não? Por que estabeleceu, você perguntou, 40 sócios efetivos? Isso é uma matéria a ser discutida quando se faz o estatuto. Pode ter um número menor ou pode ter um número maior. Deixar esta bobagem brasileira de imitar sempre a academia francesa, todas as academias americanas, etc. Bom Jardim vai ver que se limitar demais o número de sócios, daqui a pouco vai criar problemas. Depois, definir bem, e isso é matéria estatutária, o que é o sócio efetivo, fundador, o que é o sócio efetivo. Eu até diria o seguinte: pegar os fundadores e depois a sobra formar o restante, fechando em 40, 50, ou lá o que fosse, né, para outros que brevemente virão. Eu queria te pedir que a gente hoje, tudo que você está dizendo, eu acho de uma qualidade impressionante, mas que nesse momento aqui, o que a gente quis mostrar foi apenas dar uma ideia à comunidade, como nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer o que foi decidido em Bom Jardim, não é em Niterói. Exatamente. Nem na França, nem é em São Paulo, vai ser em Bom Jardim, em cima da condição concreta daqui, da realidade daqui. Porque a história daqui não é de Niterói. Não, mas você recebeu um padrão de Niterói. O padrinho é de Niterói, mas a organização do Instituto vai ter que ouvir, para ele ser democrático, as opiniões daqui. Que é o que a gente tem feito nas reuniões preliminares. Insistentes, ponto por ponto, vírgula por vírgula, a gente discute até, não, como é que vai ser? Não vai ser, não estamos amadurecidos, porque senão não sai do meio. Senão as pessoas não apoiam. Senhor governador, volto eu a ter a palavra. Isso, a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fui convidado pelo coordenador do projeto de criação do Instituto Histórico de Bom Jardim para falar aqui hoje sobre o que é o Instituto Histórico. Então, eu quero dizer o seguinte, que o Instituto Histórico, quando criou 40 cadeiras, foi porque o coordenador disse que, como São Gonçalo, que é um município que tem mais de 1 milhão de habitantes, 1 milhão e 200 mil habitantes, tem um instituto com 50 cadeiras. Bom Jardim, que não tem a população como essa, não pode ter um instituto com 50 cadeiras. E foi o que ele disse, ele colocou. Então, ele disse, então você faça com 40 cadeiras. Ele disse assim, bom, 40 é razoável. Aí eu falei assim, quais são as categorias? Aí comecei a falar, falei lá com o meu sócio, Benedetti, disse, não, senhor, Benedetti não. Eu queria, fazer homenagear os historiadores, aquelas pessoas que ligadas à cultura de Bom Jardim, que tem assim, mais idade, 80 anos, que não tinham visto um quadro, assim, então, se colocou com um quadro genérico. Ele concordou, tá bom, tá bom, tal. Então eu não fiz nada na minha fala sem a aprovação do coordenador. Veja bem, agora uma pergunta. Quando eu cheguei aqui, nós vimos ali, e foi até surpresa para o Heraldo, pela quantidade de pessoas que se prontificaram a ajudar. Então, eu acho que, sempre, eu não tenho essa experiência total. Mesmo em Niterói nós temos 50 cadeiras, São Gonçalo 50. Só que o que acontece é o seguinte, eu, nesse período que eu estou lá no Instituto, vou fazer 10 anos no Instituto Histórico, eu não vejo, digamos, tem sócio que eu não conheço até hoje, tanto São Gonçalo quanto Niterói, ou seja, a pessoa mal chegou para tomar posse, nunca mais apareceu, entendeu? Então eu não sei, eu acho que
amadurecer um pouco essa ideia, sem dúvida. Eu acho que as pessoas que estão presentes já tiveram uma ideia de o que seria uma instituição de memória, e eu acredito, será se 50 cadeiras não seria o comum? Isso, portanto, é uma pergunta. 50 cadeiras eu acho que seria um número de cadeiras razoáveis, para, mesmo com o jardim tendo uma população muito menor, é claro, mas eu acho que independe, qualidade na quantidade. Aí eu estou articulando nesse sentido. Será que 50 cadeiras seria razoável para dar início a uma instituição, já que tem, né, um número grande de pessoas querendo ajudar? Uma pergunta. Muito bem, entendi a tua pergunta. Mas vamos analisar, vamos refletir. Se lá no nosso instituto, você acabou de dizer que são 50 cadeiras, que muitos você nem conhece, né? Por exemplo, também os 20 você nunca viu no instituto, então por que ele criou-se 50 e não 30 cadeiras? Para aqueles que frequentam realmente. Acontece que o Instituto Histórico é uma instituição, é uma sociedade, quer dizer, há sempre aqueles que frequentam e que não frequentam, há sempre, numa sociedade, sempre os bons e os maus, né? Então, daí você criar 50 cadeiras e 40, uma diferença grande. Você vai ter sempre ali uns 10 ou 15 que não frequentarão, tanto com 40 como 50. Foi aí que o Heraldo disse, não, vamos ficar com 40 cadeiras. Companheiro, por favor, só um minuto. Eu acho que o número de cadeira é irrelevante. Sim, claro. É irrelevante. O importante, Não. O importante é que o Instituto funcione. Claro. Pode ser 10, 15 ou 20. Concordo. 50, 40, isso Concordo. Por isso que eu disse 40, eu concordei. E o que vai realmente fechar vai ser o estatuto, que aí vai estar estabelecido o estatuto. Hoje não vai ficar estabelecido. Então vamos lembrar as pessoas de Bom-Jardim que nós saímos 7 horas da manhã de casa, Pois não. com criança, então não se pegar muito desse tipo de coisa, porque senão vai ficar difícil. Então, passando a outra pergunta. Obrigada. Senhor governador. Roberto. Retomemos o tom festivo desse ato de fundação. Mais alguma pergunta? Tá bom, a pergunta. Festiva com você, né? Esse poder. Então agradecemos ao professor Salvador. Obrigado. Eu acho que é preciso a polêmica, porque se não houver a polêmica, não tem democracia. Se não houver a crítica, nada avança, fica tudo emperrado. Então a gente precisa saber que tem dificuldades, essas dificuldades serão superadas com grupo. Agora nós vamos passar para a fase de participação da comunidade aqui na ata de inscrição dos fundadores. Não é isso?